O Grupo Carta de Belém é um grupo informal, não tem personalidade jurídica e ele se estrutura em ações de reflexão, ações nos territórios e incidência política. Um grupo de organizações propôs a organização então desse seminário e nós realizamos em Belém. Então, um seminário bastante grande, onde discutiu a questão de floresta e clima, né, e o que a Amazônia tem a ver com isso. Era um seminário que começava com uma pergunta, não com uma afirmação, né? E nós reunimos então organizações de toda a Amazônia, para além, né, da Amazônia brasileira e também de outros biomas do Brasil para fazer o debate, né? Quais eram as diferentes visões, né, que se tinha sobre aquilo e a reflexão. Nós constituímos esse seminário, saiu com uma carta, que é a Carta de Belém, por isso que o grupo se chama Carta de Belém, onde esse conjunto de organizações então afirmou a sua posição crítica sobre o mercado de carbono, na época sobre o mecanismo de RED como mercado de carbono e sobre esse reducionismo, né, de toda a questão ambiental, a questão do clima e do clima a carbono e a afirmação da necessidade da garantia dos direitos à terra, território, do livre acesso à agrobiodiversidade, da centralidade, da necessidade de mudanças reais no padrão de produção e consumo e afirmar que não era um consenso da sociedade brasileira aquela questão. E nós fomos assim para a COP15 em Copenhague, né? E lá nós incendimos, né? Conversamos com a delegação brasileira, conversamos com as delegações de outro país para manifestar a nossa posição, né? Porque naquele momento era muito forte uma visão de que havia um grande consenso na sociedade brasileira. O que seria assim, o principal da atuação do grupo foi ter conseguido, por essas situações que só o Brasil mesmo coloca para a gente, de nos aliarmos desde o início com uma posição que era historicamente defendida pelo Estado brasileiro, não pelo governo, mas pelo Estado. E aí, como a gente se enraizou nesse debate a partir da negociação do clima, com uma ideia de que as florestas deveriam ficar fora dos mercados. Isso é uma ideia antiga e que o Estado brasileiro resistia a isso, né? Porque tem o maior contínuo de floresta tropical do mundo, a Amazônia. Então nós conseguimos essa aliança de um entendimento maior, de uma visão que saía daquela lógica de curto prazo, que vários governadores, várias comunidades, todo mundo pensava, não, agora querem dar dinheiro para a floresta vale mais em pé do que derrubada, sem se dar conta no que vinha junto com isso, que era vender realmente os direitos sobre essa floresta, vender o carbono. Também é importante que se diga que essa possibilidade de acompanhar as negociações do clima desde dentro, né, onde a gente vê completamente outra coisa do que aparece para fora, e eu, por exemplo, uma das pessoas do grupo que segue há 10 anos, né, são 10 COPs, isso só foi possível também graças a uma política que vem lá do governo Lula de abrir esses espaços para a participação popular, né, porque de outra forma a gente conhece vários países, países do norte, países do sul, que é impensável ter membros da sociedade civil como sendo parte da delegação, né? Isso é uma coisa que realmente há que se reconhecer, que é extremamente democrático. A gente tem um crachá, que é um crachá cor-de-rosa, membro da delegação, onde a gente tem livre acesso à sala de negociação e pode sentar lá e ouvir o que estão falando e trazer isso de volta. Então isso realmente é uma política de transparência, onde cada vez mais os espaços estão sendo diminuídos, né? Que a gente não conseguiria ter a leitura que a gente tem, eu acho que sem poder ter esse acesso. O Grupo Carta de Belém foi muito importante num episódio de violação de direitos humanos em Santarém. Aconteceu em 2016. Por conta de uma empresa chamada Biofílica. Ela entrou numa área da Resex Tapajós Arapiuns, que é o território pluriétnico, tem aldeias e tem comunidades extrativistas nessa área. E a empresa estava interessada em executar um projeto de carbono florestal. Então vinha com todas essas ameaças denunciadas historicamente pelo Grupo Carta de Belém. Então o grupo conseguiu se organizar para atuar junto com as entidades locais, especialmente o Sindicato de Santarém, o STTR de Santarém, que é uma organização do Grupo Carta de Belém também, com a Terra de Direitos, a FASE e outras organizações locais, como o Movimento Indígena também.
e conseguiram barrar a execução desse projeto de carbono florestal na região da Resex Tapajós Arapiuns, e foi total subsídio que o grupo deu da leitura política, da leitura técnica do que significava aquilo. Foi um momento de luta muito importante, porque os povos indígenas tiveram que ocupar a sede do ICMBio para pedir o cancelamento desse projeto. Era da empresa biofílica com o ICMBio local. Pela primeira vez, as comunidades sentiram essa ameaça mais concreta dessa proposta de economia verde no seu território. E acredito que sem o acúmulo do Grupo Carta de Belém, a visão crítica e a forma de leitura que o grupo tinha sobre essas ameaças, seria muito mais difícil ter uma resistência, se poderia cair nessas enganações que esses projetos têm. Bom, nós estamos nesse debate já antes, inclusive, do próprio Carta de Belém, por conta da vinculação do movimento, da construção do movimento junto com a Via Campesina, no enfrentamento a todas as formas de privatização dos bens comuns, desde a questão dos transgênicos, da questão da biodiversidade. E nos últimos 10 anos, a gente tem visto um avanço muito grande nesse sentido da privatização dos bens comuns via o processo de financiarização da natureza. Há 10 anos isso não era tão concreto para a reforma agrária em si, mas com o processo de crise estrutural do capital chegando no Brasil e também diminuindo drasticamente as políticas públicas para os assentamentos, essa ideia, essa ideologia da economia verde foi se aproximando cada vez mais da pauta da reforma agrária, por meio de ONGs transnacionais, por meio de universidades e principalmente por meio do capital financeiro. E nós encontramos com isso de uma forma decisiva no Código Florestal. Então hoje, os nossos assentamentos da reforma agrária todos estão ou já no processo de estarem dentro do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, ou em processo de estarem inseridos dentro do CAR. Eu gosto muito de dar o exemplo do Eike Batista na economia brasileira para a gente poder entender o que é a financiarização da mineração, né? A especulação e como esses processos impactam diretamente na vida das comunidades que estão no território, né? Garantindo a sua forma de sobrevivência e manutenção da sua reprodução da vida. Qual era a estratégia do Eike Batista? Primeiro, ele teve acesso, devido a um espaço privilegiado do teu pai, né, na época do período da ditadura militar, de ter acesso ao mapeamento geológico das reservas minerais brasileiras, né, feito pela CPRM, porque culminou a questão do alto preço internacional, muito puxado pela demanda chinesa. Daí nós vamos ter o preço do minério de ferro, que vai chegar a $192. Então, os capitais, né, ligados à indústria mineral estavam fazendo seus investimentos, principalmente pós-crise de 2008. Né? Pós-crise de 2008, vêm os capitais internacionais voltados para a mineração. E o que o Eike faz? Com esses títulos que ele tinha em mão, ele começa a especular na Bolsa de Valores. E nós temos feito enfrentamento a isso com a discussão da produção de alimentos saudáveis e da agroecologia. Nós entendemos que a relação da família camponesa com a natureza, ela não tem que ser mediada pelo capital financeiro. A mediação dela é o trabalho, é a produção agroecológica, é a conservação da reserva legal, da área de preservação permanente, mas também a utilização dessas áreas, com sistemas agroflorestais, para plantas medicinais, para o próprio fornecimento de estruturas para paiol, para ferramentas dentro da unidade produtiva da família camponesa. E a carta ela vem nessa pegada mesmo de ajudar essas comunidades que estão invisibilizadas com a situação que ali se encontra e também de publicizar o que a comunidade deseja que publicize, né? Então, o que a Petrobras tem feito com a gente em Ilha de Maré é uma aberração, assim. E a Carta de Belém, ela vai nos ajudar a montar essa estratégia para que a gente permaneça no nosso território. A gente não vai sair de lá, a gente não quer sair de lá porque a gente entende que aquele território é nosso. Então, esse espaço é exatamente para isso. Esses espaços que a gente tem de publicizar e escandalizar perante, né, outros países o que a gente enfrenta com a exploração do petróleo e com o modelo desenvolvimentista que o Brasil tem e que mata essa comunidade, que ameaça a sobrevivência e a soberania dessa população e a subsistência também.
grande desafio para o Grupo Carta de Belém nesse período, com a conjuntura, é exatamente porque o Carta ele sempre trabalhou com a perspectiva de intervenção no Estado brasileiro, acreditando que o Estado, como formulador de política pública e implementador de política pública, ele é fundamental para a conquista de direitos, que é um dos objetos principais da articulação do grupo. E com esse desmonte do Estado brasileiro, com todo esse processo aí de desmonte também da regulação das políticas públicas na área socioambiental, a gente percebe um desafio de para qual luta a gente vai fazer. Então tem um processo muito profundo de desregulação em relação, por exemplo, a toda a questão da participação social, dos conselhos, que o Carta ocupava pelo menos 2 desses conselhos como grupo, e isso também gera uma relação em relação a essa construção dos 10 anos, que foi de garantir que essas conquistas pudessem ser, tanto no nível das negociações climáticas, quanto da política nacional, tanto de clima como de biodiversidade, quanto em relação a outras políticas e as preocupações sobre o novo Código Florestal e a implementação do CAR, do PRA e do CRA, enfim. Então tudo isso agora gera uma nova configuração, em relação às relações de poder e como o grupo vai conseguir seguir atuando e apoiando a resistência nos territórios, mas também tentando garantir uma agenda de direitos. Acho que realmente um alerta, Está sendo muito rápido tudo que vem acontecendo e é muito importante, que não se espere, muito tempo, porque cada momento são vidas que a gente está falando, vidas que lutam, vidas que resistem, vidas que constroem outros mundos possíveis que são tão importantes para o nosso futuro e que cada vez mais tem sido agredido por esse agronegócio, por essa economia verde que cada vez mais se apropria dos territórios, das falas, das culturas, para ter uma hegemonia total. Então acho que é bem importante que a gente esteja atento e acho que nesses 10 anos o Grupo Carta de Belém tem conseguido garantir essa análise crítica a esses processos de esverdeamento que cada vez mais mostram uma face onde a elite se apropria de conhecimentos das comunidades, dessas iniciativas. Então, acho que é bem importante nesse momento a gente estar unido e enfrentando realmente essa conjuntura.